Oi, gente, boa noite. Conforme falei nos stories ainda agora, ia entrar hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre crenças limitantes e a forma como essas crenças afetam a nossa autoestima. E eu queria começar contando para vocês uma história que eu não sei se vocês já sabem, que é a história do elefante de circo. Vocês percebem que o elefante, ele é um animal enorme, ele tem uma força descomunal. No entanto, antes dele se apresentar no circo, ele fica preso somente com uma estaca de madeira e uma correntinha envolvendo uma das patas dele. Quer dizer, ele podia fugir a qualquer momento, mas ele não foge. E vocês já se perguntaram por que um animal daquele tamanho simplesmente não vai embora daquela atividade que ele provavelmente odeia? Então, por que ele não vai embora, gente? Porque essa estaca e essa corrente são colocadas nele quando ele ainda é muito pequeno. E de fato, quando o elefante é pequeno, ele não tem a força que ele tem quando vira adulto. Então, ele faz força para tentar sair do lugar onde ele está, ele tenta por diversas vezes se soltar e ele não consegue. E aí um dia simplesmente o elefante desiste de continuar tentando sair daquele lugar e ele aceita o destino dele. Então, quando ele está grande e ele está extremamente forte, que com simplesmente fazendo isso daqui ele poderia se soltar e ir embora, ele não faz. Por quê? Porque ele já construiu a crença de que ele não consegue fazer aquilo, de que ele não é capaz de se soltar. E o que acontece para o elefante perceber que sim, ele tem essa força? Só se acontecer uma coisa descomunal, uma tragédia no circo, tipo o circo pegou fogo e ele percebe que a vida dele está em risco, que ele realmente está correndo um grande perigo e aí ele faz força e ele percebe que com uma força mínima ele se solta daquela estaca que estava prendendo ele e vai embora. Quer dizer, o que vocês acham que a gente pode fazer de link da história do elefante com as crenças que nós temos na nossa vida? Gente, isso acontece o tempo inteiro com a gente. O que são crenças limitantes e por que e como elas afetam a nossa autoestima e, consequentemente, a nossa vida? São medos que a gente mesmo cria, são barreiras que a gente mesmo se impõe para nos deixar numa zona de conforto e para evitar que a gente vá atrás daquilo que a gente verdadeiramente quer, mas a gente tem medo de fazer. E como será que essas crenças se formam na gente? Da mesma forma que acontece com o elefante. Quando nós somos pequenos, a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo que a gente percebe ao nosso redor, nós vamos criando crenças sobre nós. E essas crenças muitas vezes não são verdadeiras, mas a gente se apega nisso. Por quê? Porque isso nos mantém numa zona de conforto, e isso nos mantém num lugar de segurança. E isso é muito complicado, gente, porque a gente acaba se colocando. Na zona de conforto é um lugar muito confortável, já diz o nome, zona de conforto. Mas pare e se pergunte: aonde isso vai te levar? Quando você acredita numa crença limitante que você mesmo criou, você se diminui, você se limita, você não se permite ir além daquilo. E como a gente pode perceber isso na autoestima? De repente, quando você era criança, na escola, você ouviu comparações. Provavelmente você ouviu comparações porque é do ser humano comparar o outro o tempo inteiro. Não só dos seus professores, dos seus pais e das pessoas adultas que te cercavam. Muitas vezes as pessoas fazem comentários inocentes sem perceber e sem pensar que aquilo vai afetar a sua vida por inteiro. Sabe, se você para e se pergunta
Algo que você ouviu constantemente quando você era criança. Uma vez eu fiz esse exercício. Qual foi a frase que você mais ouviu dos seus pais quando você era criança? Gente, a primeira coisa que me veio à mente foi: engole o choro. Isso foi muito forte para mim. E eu sempre fui uma pessoa extremamente chorona e continuo sendo. Então, eu cresci achando que eu não deveria chorar. Porque quando eu estava triste, quando eu queria demonstrar minha frustração, quando eu estava com raiva e eu, como criança, não tinha como expressar aquilo, a forma que eu achava de expressar era chorando. E o que é que eu ouvia? Engole o choro. Ou seja, eu cresci entendendo que eu não podia chorar. Chorar é sinônimo o quê? De fraqueza. Para de tolice, para de fraqueza, engole o choro e vida que segue, né? Então, isso é uma crença. Porém, eu trabalhei isso na terapia e hoje estou ok, super chorona, sigo chorando e choro é maravilhoso. Mas qual é a diferença, gente? A diferença é você entender da onde vem a sua crença e se permitir trabalhar essa crença. Então, voltando à questão das comparações, você tá ali na escola. E aí, de repente, a sua professora comenta alguma coisa do tipo: você tirou essa nota aqui, você podia ter se esforçado mais. Com certeza a professora disse isso com a melhor das intenções, porque ela quer o melhor do aluno dela. Mas o que ela não sabe é que talvez você tenha se esforçado horrores para tirar uma boa nota naquela prova. E aquela nota foi a nota que você conseguiu tirar. Então, o que você pode internalizar? Poxa, eu dou o meu melhor, eu estudo pra caramba. Vamos dizer que a gente esteja falando de matemática. Eu estudo pra caramba e a nota que eu tiro não é o suficiente. Quer dizer o quê? Eu não sou boa o suficiente em matemática. Então não adianta. Eu posso dar o meu melhor, eu posso me esforçar horrores, eu não serei bom em matemática. Então você cresce achando que você não é bom em matemática. E, gente, será que nunca ninguém tirou uma nota baixa numa prova? Será que isso mede a sua inteligência? Será que isso mede a sua capacidade naquela determinada matéria? Então, inclusive eu já atendi um adolescente, na época que trabalhava com orientação profissional, que me trouxe essa crença. Eu gosto muito e me identifico muito com a questão da engenharia. Porém, não tenho como fazer esse curso porque eu não sou boa em matemática. E eu virei para ele e perguntei: quem foi que te falou que você não é bom em matemática? E ele ficou com aquela cara assim: ah, eu nunca tirei boas notas, eu sempre fui um aluno mediano, mas eu também nunca me interessei muito porque desde cedo eu sempre soube que eu não fui bom. E aí eu apertei ele: mas quem foi que disse que você não é bom em matemática? Ah, eu não lembro, eu não sou bom. Tenta lembrar. Vamos tentar lembrar quando foi que isso começou. Porque, gente, quando você coloca a crença, aperta a crença, você vê o que vai sair. Então, se você acredita que você não é bom em alguma coisa hoje, você precisa entender da onde isso veio. Você simplesmente não acordou um dia e pensou: ah, eu não sou bom em tal coisa. Isso não acontece. As nossas crenças, elas vêm de experiências que nós passamos, de coisas que nós ouvimos, de percepções que nós criamos do ambiente. E, nossa, eu estava aqui falando e de repente eu olhei aqui. Depois eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá bom? Porque eu realmente não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo e isso não é uma crença limitante. Isso é uma realidade. Ou eu falo ou eu leio, não consigo. Então, assim, só para concluir esse raciocínio, né? É importante que quando você pense em alguma coisa, imediatamente entendam, todo pensamento ele vem acompanhado de um sentimento. Quando você pensa em alguma coisa, observe, pare e pense. Se conecte com aquilo que você sente ao entrar em contato com esse pensamento. E aí você vai, por exemplo, pensar: ai, eu gostaria de aprender a tocar um instrumento. Imediatamente vem aquele sentimento de acho que isso não é uma boa ideia.
Ué, por que será que isso não é uma boa ideia? Porque você já criou a crença de que você não consegue tocar um instrumento. E aí se pergunte, da onde isso veio? Você já tentou tocar um instrumento em outro momento da sua vida e foi difícil? E, gente, mesmo que tenha sido difícil, isso não quer dizer que você não consegue tocar um instrumento. Só que quando você se fecha na sua crença, ela vira uma verdade, ela vira uma realidade. E aí você está preso ali naquela caixinha e você não se permite ir além daquilo. Porque aquilo já está tão enraizado em você, aquilo já está tão forte em você, que pronto, virou verdade. E olhando para você, olhando para a sua autoestima, de que forma será que você percebe que essas crenças estão te limitando? Gente, autoestima é tudo. É a forma que eu penso, é o que eu penso de mim. E o que eu penso de mim vai dizer da forma que eu vou me comportar. Vai dizer como eu vou estar e como eu vou me portar em todos os ambientes que eu estou. Então, se eu não acredito em mim, a minha autoestima vai lá para baixo. Se eu estou o tempo todo duvidando que eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu simplesmente não faço, vivo numa eterna insegurança e não me realizo em nenhum âmbito da minha vida. Eu não me realizo profissionalmente, eu não me realizo pessoalmente, eu simplesmente não me realizo. Por quê? Porque eu estou o tempo todo presa naquilo que eu acho que é verdade e é aquilo que eu mesmo criei, gente. Então, dessa forma, as crenças se formam. Se formam a partir de experiências que vocês viveram, que nós vivemos, porque todos nós temos crenças. Nós vivemos aquela experiência e a crença é a forma como nós absorvemos aquilo, né? Como eu falei no início, a questão do comentário da professora. Aquilo pode ter afetado uma pessoa para o resto da vida. Mas não basta você dizer, eu tenho uma crença porque tal pessoa falou uma coisa para mim na minha infância, na minha adolescência. Tá, ok. Acolho que você tem uma dificuldade, que você tem uma crença. Todos nós temos, mas a pergunta é: o que você quer fazer com isso? Gente, essa é a pergunta mais importante. Mentira, não sei se mais importante, mas uma pergunta central na psicologia. O que você quer fazer com isso? A partir do momento que você toma consciência que existe uma crença limitante, você vai dizer o quê? Você vai culpar alguém? A culpa é da minha mãe, do meu pai, que ficaram o tempo todo dizendo que eu era desastrada, que eu era bagunceira, que eu era desorganizada, que eu não conseguia fazer nada direito. E aí você cresce culpando os seus pais e se colocando no lugar de vítima. E aí, você vai chegar aonde com essa sua postura? O que você espera obter de melhora na sua vida culpando outras pessoas e não buscando formas de melhorar? Então, o meu objetivo aqui era justamente falar para vocês como as crenças se formam. Porque se você consegue entender como esse processo de crença se forma, você também consegue buscar soluções para isso. Você consegue parar e pensar em que momento da sua vida essa crença se formou e você consegue ter atitude para sair dessa caixinha e buscar uma melhora. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ler agora o que vocês estão escrevendo. Mandem perguntas aí que eu vou responder. Então, eu vou subir aqui um pouquinho. Gente, eu estava lendo aqui o que o Márcio estava escrevendo. Márcio, eu sinto muito por isso que você está vivendo. Eu aconselho que você busque ajuda profissional para passar por esse momento
Infelizmente, eu não tenho como te ajudar por aqui, né? Então, eu aconselho que você procure um psicólogo que te ajude a passar por isso, ok? Gente, então, essa live era uma live rapidinha, né? Tamanha sexta-feira, 10 horas da noite. É porque eu tava lendo bastante esses dias sobre a questão das crenças, como elas afetam a autoestima, e eu acho que é extremamente importante dividir isso com vocês que me leem, com vocês que estão aqui, né? Porque se vocês estão aqui é porque vocês estão dispostos a buscar a melhora de vocês e mudar. Então, entendendo como as crenças se formam, vocês também podem entender de que forma entrar nesse mundo das crenças, que nada mais é que o quê? Entrar na nossa própria cabeça. Tá tudo aqui, gente, tá tudo na nossa mente. Então, entendam como elas se formam, se permitam entrar em contato com elas, tomar consciência da onde elas vieram e se questionar o que vocês podem fazer para mudar isso, ok? Um beijo para vocês, boa noite, bom fim de semana, tchau!